Olá pessoal, eu sou o Tavinho Ventura. Eu sou o Pedro Braga. E a gente está aqui para apresentar o programa A Nossa Música. E a gente está muito feliz de estar aqui, porque esse é o primeiro programa dessa série. É o programa piloto, o programa número 1. E é um programa que vai falar de música e vamos trazer aqui, vamos ver performances de artistas, instrumentistas, compositores de todo o Brasil e da nossa terra aqui em Niterói. Por falar em Niterói, a gente lembra do nosso querido Arthur Maia, que dizia que quando o pessoal vem de fora, passa na ponte e vai pagar o pedágio, em vez de pedágio, deveria pagar cover artístico, de tantos artistas maravilhosos que a gente tem por aqui. Talvez essa história que você contou agora me fez lembrar aqui da rapaziada aqui de Niterói, dos músicos. O que tá rolando aí nesse momento aí? Rapaz, eu acho que tá rolando muita coisa boa, sabe? Tem muita gente, muitos artistas aí, inclusive se reinventando. Essa cadeia produtiva da música, das artes, não para. Mesmo em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, eu acredito muito na força do artista brasileiro. É verdade, acho que a música nessas horas parece que liberta, né? Liberta. A criatividade aflora, né? A música nos salva, a nossa música. A nossa música nos salva, é isso aí. E hoje a gente traz dois músicos excepcionais, eles são nascidos aqui em Niterói. Eu costumo dizer que os artistas nascem em algum lugar, mas criam asas e voam pelo mundo aí. Esses dois artistas são cidadãos do mundo mesmo. Já tocaram com diversos nomes, grandes nomes da música popular brasileira, do jazz internacional. Eu estou falando aqui de Marcelo Martins, saxofone e flauta. E de Marcos Nimerichter, pianista, que além de dois músicos maravilhosos, são dois queridos amigos. Sejam bem-vindos. Vamos curtir. Tive uma passagem pela banda marcial do colégio, né, tocando caixa. Eu queria tocar, era bateria, mas foram me demovendo da ideia, porque bateria dentro de casa, né, no apartamento, tudo, meu pai não se animava a comprar uma bateria. Então veio a história de tocar um instrumento de sopro. Num primeiro momento até pensei em trompete, por incrível que pareça. Aí depois veio a ideia de clarinete, saxofone. Que com 12 eu tive a flauta transversa, 15, 16, meu primeiro sax alto. Começou na escola, no jardim de infância, né? Eu tinha 4 anos e fui para uma aula de música na escola, era aqui no IEPIC. E aí ali na aula de música tinha um piano na sala, um piano de armário. E eu me lembro, assim, uma memória bem vívida assim, que eu tenho, fotográfica, né? De ter visto o piano, e aquilo me tocou de uma maneira muito especial. Que eu cheguei em casa e pedi a minha mãe para estudar. Não foi nem uma aula de piano, foi uma aula de musicalização, vamos dizer assim, né? E aí a professora não abordou o piano, então eu fiquei com a imagem do piano na cabeça e para minha sorte, tinha uma escola de música no meu bairro, em Fonseca, né? E aí minha mãe me colocou nessa escola de música, Santa Cecília. Eu comecei ali e dali eu não parei mais. Fui direto, fiz a formação clássica. A música que abre, saxofone solo, é algo a dizer. Eu acho que naquele momento eu tinha um repertório arranjado e com uma ideia que valia a pena registrar. Confluência dos Rios. O que é a Confluência dos Rios? É uma música, o título para mim significa uma mistura de influências, né?
eu quis juntar na composição uma coisa jazzística, mas ao mesmo tempo brasileira, com todas essas influências que a gente tem ao longo da nossa vida musical. Tá?
Eu Só Quero um Xodó e emendada com o Ovo, né, do Hermeto Pascoal, a Xodó é do Dominguinhos, não é isso? E o Ovo do Hermeto Pascoal. A gente juntou essas duas, mas a gente fez isso para poder... Foi a única coisa realmente nova. Foi uma improvisação. Uma improvisação, né? Mesmo foi essa. Para utilizar o acordeon, que é o instrumento que o Marquinhos vem tocando aí já há algum tempo também. E, pelo menos essa a gente tentou não combinar muito. A gente tentou guardar a liberdade de criação para o momento. A gente só falou, ó, primeiro o Xodó e depois o Ovo. O que vai acontecer no meio a gente não sabe muito bem.
A amizade começou nessa época da adolescência. O dia que eu te conheci, eu lembro, foi na casa do Lui. O Lui era um baterista aqui de Niterói e ele promovia uns encontros musicais na casa dele. Aí eu fui e conheci Marcelo lá. Eu já ouvia falar dele. Houve um convite, eu não me lembro qual era o projeto, não lembro qual era a situação, de um show que a gente fez no Campo de São Bento. Nessa época eu tinha 18 anos, você devia ter 19, 20, sei lá. Mas eu lembro porque eu guardei o recorde de jornal e foi a primeira vez que nós tocamos em duo. Né? Eu lembro até da minha emoção, assim, eu fiquei muito assim, pô, mas que responsabilidade, né? Porque tocar em quarteto, quinteto é uma coisa, tocar de só dois, né? Fazer um show só dois, assim, vai ser diferente esse negócio aí. Foi mesmo lá, né? Então, a alegria da manhã tem a ver com um hábito particular meu, de dificilmente acordar de manhã. A manhã para mim é feita para dormir, normalmente eu durmo de manhã, né? E acordo já, né? Tinha que ser a alegria da tarde. Normalmente seria a alegria da tarde. Mas houve uma época na minha vida que eu comecei a criar um hábito de manhã que me inspirou. Me inspirou porque foi uma época muito particular na minha vida. Eu acordando cedo, indo para academia 7, 8, 9 da manhã. E aí veio a inspiração dessa música. Por isso eu titulei ela dessa forma.
contextos diferentes, né? Então às vezes o arranjo que é para uma pequena orquestra tem que ser modificado aqui e ali para a formação de duo, às vezes o contrário, às vezes tem uma música que a gente faz para piano solo, para duo, que tem que adaptar para uma formação maior. Então essa competência é a competência do arranjador, né? De saber lidar com o material da música, a melodia, principalmente, e a concepção rítmica, e formatar ela para qual instrumentação for. A gente toca junto há 35 anos. Isso tudo. Ué, 35 anos. Há 35 anos que eu toco com esse cara. Eu tenho muito tempo que toco com você. Então, mesmo que a gente não se encontre muito, tem uma intimidade. Mas como a gente já tocou várias vezes e a gente já se conhece, às vezes é mais fácil da gente chegar e ajeitar, mas evidentemente se você está tocando muitas vezes uma sequência, a coisa fica mais coesa, né? Fica mais legal. Vai entrar em estúdio e gravar em um dia, 2 dias, né? Ou então o outro caminho seria a gente bolar um repertório, né, inédito ou não, mas enfim, bolar um projeto para gravar e trabalhar em casa, estudando, ensaiando, né? É uma coisa que a gente não está podendo fazer agora. Quem sabe fica aí para o ano que vem, né, essa possibilidade. Né? Pois é, o Moacir Santos foi muito presente, continua sendo presente na nossa vida de uma maneira muito intensa, porque nós trabalhamos com ele em alguns projetos, né? Nos discos Ouro Negro, Choros e Alegria. Nós fizemos muitos shows com ele, de lançamentos desses discos aí, e inclusive a gravação do DVD com a presença dele, da mulher dele, da Cleonice, e Marcelo comigo desde o início do projeto, em todos esses aí. Na verdade é um projeto do Mário Adnei e do Zé Nogueira, né? E isso trouxe pra gente o conhecimento musical do Moacir de uma forma muito intensa, e também trouxe a oportunidade de conviver com ele, né? De aprender com ele ali no convívio, nos poucos momentos que a gente tinha de levar um papo com ele, assim, fora do estúdio, do palco.
Os discos que eu lancei foram em formações variadas. Os mais recentes em formato de trio, né? Piano, contrabaixo, bateria. Já gravei discos também em formações assim, mais individuais, assim, um disco solo pelo Canal Brasil, chamado Querência, e gravei discos em duo, né? Um com o Caio Márcio, outro com o Alder Costa. E no meu primeiro disco, a primeira oportunidade de gravar um disco meu me foi dada pela Niterói Discos, que também tem a participação do Marcelo, né? Logo na primeira música, já o primeiro solo que tem é do Marcelo. E foi isso, acho que a discografia foi bem extensa, mas esse primeiro tem um carinho muito especial porque é o meu único disco totalmente autoral, todas as músicas são minhas. Bom, o meu disco, demorei muito tempo para fazer o disco, né? Eu tinha o plano de fazer um disco com composição, com arranjo, uma coisa assim mais elaborado, assim. Tem todos os amigos, todos os músicos, todos, eu acredito que não tenham todos, mas muitos daqueles que participaram nesses anos todos da minha vida profissional, de coisas que eu toquei, que eu vim fazendo, né? Marquinho gravou também, você gravou uma ou duas? Duas. Eu juntei bastante gente ali, juntei Arthur Mate, o Arthur ali, que foi um cara crucial assim, para minha vida musical. E num determinado momento eu acabei lançando o disco independente, foi um disco feito independente, mas num segundo momento eu lancei pelo selo da Niterói. Eu fiz uma leva independente e fiz uma leva pelo selo da Niterói.
Mas o Marcelo e o Marcos fizeram um arranjo espetacular em o Maracangalha, do Dorival Caymmi, né? Rapaz, o Dorival é um artista, um compositor maravilhoso, né? Que eu adoro. E o Dorival tem essa coisa da identidade, né? Ele desenvolveu uma assinatura, né? Às vezes você ouve uma música que você nem conhece, assim, mas você é capaz de reconhecer ali pela melodia, né? Enfim, pelo encadeamento lá, que tem o dedo do Dorival, né? É legal o artista que consegue, né? Sim, ele tem músicas maravilhosas como Marina, Morena da Praia. É sensacional, eu adoro. Muito legal essa coisa dele falando da fase do mar, que fala, nossa, o mar é bonito na praia. O mar, não, o mar... Quando quebra na praia. É bonito, é bonito. É bonito, nossa. Muito bonito. Minha jangada vai partir pro mar. Que beleza. Viva a Bahia. A gente é uma mistura, né, de tudo isso. E eu acho que é importante, assim, as coisas que a gente não consegue fazer, às vezes são mais importantes do que as coisas que a gente consegue. Porque a gente tenta tanto tocar igual aos nossos ídolos, e se a gente conseguisse, a gente não ia ser a gente, né? É claro, exato. Então, eu acho que eu fui aprendendo que tudo que eu não conseguia fazer e que eu não gostava, porque eu não conseguia fazer, era eu. E eu tinha que gostar de mim do jeito que eu era. Então, nós somos nossos ídolos, as nossas referências, e a gente fica buscando um pouquinho de cada um desses, né? E a gente chega uma hora que a gente não consegue tocar igual a nenhum deles. Aí, esse aí sou eu. Aquele que não conseguiu tocar igual a ninguém. Tem toda uma série de ídolos ídolos como instrumentistas e como compositores, mas na hora de tocar mesmo assim, de improvisar, você tinha citado o Dorival Caymmi. O Dorival tem uma assinatura muito forte como compositor, né? A gente busca talvez busque, né, ou não, apareça uma assinatura como compositor, mas como a gente toca mais do que compõe, né? A gente tem uma frequência maior de shows do que de composições, a gente acaba buscando ou então encontrando em buscar essa identidade no fazer mesmo, né? E aí ouvindo depois, vendo os vídeos, ouvindo depois e se ligando assim nos convites que são feitos e no que acaba vingando assim, né, ao longo de um tempo, a gente às vezes se dá conta que é bem diferente daquilo que a gente buscava no início. É bem diferente. Se eu tenho alguma assinatura, se dá por essa influência, né, de referências, né, essa mistura de referências, e que eu tento filtrar a minha maneira.
pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente espera receber aqui outros artistas que estão há algum tempo na música, aqueles que estão chegando, novos talentos, não só aqui de Niterói, mas de todo o Brasil. Estamos aqui sempre de braços abertos, esperando vocês. E se você gostou do programa, curte aí, tá? Se inscreva no nosso canal, que você vai receber muita novidade. E a gente está muito feliz por estar fazendo esse projeto. E esperamos vocês no nosso próximo programa, A Nossa Música. Beijo. Bye.